todo um ecossistema para ele funcionar. Agora, uma coisa que eu acho fantástica dentro do Next é que, no final das contas, ele está sendo rodado dentro do Node.js. Não que Gaps também não esteja, mas a abertura que você tem para sua busca, dentro da sua busca também ter tanto informações do Next quanto do Node é enorme. Então, muitas vezes, se o Next em si não tem uma ferramenta para resolver o seu problema de imediato, provavelmente o Node vai ter. Se você tem algum caso que alguma ferramenta Node consegue resolver, você consegue utilizar aquilo dali dentro do Next com uma facilidade enorme. Aproveitando essa linha aí da questão do final das contas da aplicação, grande parte aí da lógica a gente está delegando para o servidor, no caso do Node. Isso exige que eu tenha servidores parrudos, porque, em teoria, né, parte dessa lógica estaria distribuída nos milhares de clientes que estão conectados aí, baixaram o HTML e estão rodando nas suas próprias máquinas. Agora eu estou deixando parte desse processamento que estaria distribuído em um servidor. Qual que é o tamanho da máquina que eu preciso para rodar uma aplicação Next, ou não faz tanta diferença? Como que funciona essa questão da performance? Bom, então, o melhor do Next.js é isso. Se não precisar uma super máquina, pagar um monte de dinheiro na Amazon, na Google, enfim. Tem várias ferramentas para você fazer deploy e disponibilizar a sua aplicação. Eu vou falar, tipo assim, as que eu utilizo comumente. Tem a aplicação da mesma Vercel. Eles fizeram uma aplicação que é muito simples, literalmente com uma linha no CLI ou um botão. Se você instalar o aplicativo deles, você consegue fazer deploy. Então é muito simples, ele já traz tudo configurado lá atrás na nuvem da Vercel. E claro que eles têm uma versão empresarial, caso você tenha ou você precise de uma infraestrutura maior, né? E tem outra ferramenta que é a Netlify, é a que mais eu utilizo, basicamente é muito simples de utilizar, basicamente em 3 passos eu consigo fazer deploy e eu não preciso de uma super máquina para disponibilizar a minha aplicação. Claro que eles têm uma versão empresarial. E já, tipo assim, se o seu caso de uso é um e-commerce assim, muito utilizado ou que você acha que vai ter muito usuário, aí é melhor já utilizar uma nuvem da Amazon, da Google, da Microsoft, mas tipo assim, é bem simples de fazer, inclusive você pode configurar ela com load balancer dentro de um cluster, enfim, tem muitos tipos de configuração que você pode fazer. Pois é, no final das contas, além de ter todas essas ferramentas de deploy, você está deployando uma aplicação Node.js. Então, a maioria das ferramentas hoje no mercado que a gente encontra, que você consegue fazer o deploy de uma aplicação Node.js para produção, você vai conseguir também deployar uma aplicação Next, porque no final das contas, quando você vai rodar uma aplicação Next em produção, você utiliza comandos Node. Então, tipo, você está utilizando processos Node. Então, contanto que seu Node seja versão 10 em diante, você vai conseguir rodar Next sem problema. E o Node.js ele consegue fazer muita coisa com pouco recurso. E isso é um dos pontos chaves do Node.js. E o Next consegue tomar vantagem de todas essas possibilidades que o Node.js já entrega atualmente. Uma coisa que é muito interessante analisar, sempre que a gente fala, né, de um framework, biblioteca, linguagem, é como que é a experiência para o desenvolvedor, né? Vocês até citaram aí que às vezes é um pouco mais difícil fazer as coisas em Next do que seria fazer em React, mas como que é a experiência do desenvolvedor? É fácil deployar? É fácil fazer build? Tem um hot load? Como que é a construção de testes unitários? É muito verboso? Não é verboso? O lado do desenvolvedor aí, né, o famoso Developer Experience, como que ele é em relação ao Next.js? Uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto de ter as coisas bonitas. Então, por exemplo, se você comete um erro assim de typagem e tudo mais, ele vai te mostrar o erro, só que ele vai te mostrar o erro, ao invés de ser, por exemplo, a tela vermelha do React, ele vai te mostrar uma tela um pouco mais colorida, vamos falar assim, falando onde está o erro, e tipo assim, muito mais estilizado a forma como ele mostra o erro, e é muito mais rápido também. Pelo menos eu sinto isso. Eu sinto que ele é muito mais rápido para te mostrar onde está o erro. Outra coisa que eu gosto muito dele, a documentação é maravilhosa, inclusive eles têm uma coisa que chama Learn. Então, tipo assim, como se fosse um tutorial passo a passo de como começar a criar a sua aplicação até fazer deploy. Então, e você vai passando, eles vão te fazendo perguntas, tipo quiz, eles vão te dando pontos, é super legal a forma como eles pensaram isso, né, pro dev. A documentação, como falei, é maravilhosa, tem um monte de casos de uso para você explorar lá no site deles. E o que eu falei, ele já tem uma estrutura pronta, então você não precisa preocupar com como que eu vou fazer a estrutura do meu projeto, vai ser esse tipo aqui ou esse outro, não.
Eles já têm uma estrutura pronta e eles te recomendam fazer do jeito que eles fizeram, né? Pelo menos com a minha experiência de desenvolvimento no Next, eu penso o seguinte: se você consegue desenvolver em React, a sua curva de aprendizagem para aprender Next vai ser extremamente baixa, porque no final das contas você ainda está desenvolvendo React. Mas claro que você tem que começar a prestar atenção em alguns fatores diferentes, alguns fatores que não necessariamente o Next não vai te avisar que aquilo dali dá erro, porque na maioria das vezes dá erro sim, se você tenta fazer alguma coisa que está fora do contexto deles, mas você tem que ficar sempre atento de pensamentos de a ferramenta vai renderizar isso daqui no lado do servidor, ou isso daqui vai ser entregado no cliente. Esse hook que eu estou utilizando aqui, ele está dando erro porque ele já está tentando renderizar no servidor e eu não tenho essa informação ainda. Então é muito bom você estudar a ferramenta o suficiente para você ter ideia de aonde as coisas vão estar executando, porque isso daí, 50%, 60% dos erros, até mais, vai acontecer por causa disso, porque você vai tentar consumir um recurso que ele ainda não existe ali, ele só existe no seu cliente, e naquele momento o Next está tentando chamar aquilo. Então, sobre aprendizagem Next, eu acho que esse daí que eu recomendo o máximo, você conhecer o ambiente da ferramenta. E também, claro, a utilização do TypeScript. Eu sou, assim, grande defensor do TypeScript, então, se você tem um mínimo de conhecimento de linguagem tipada, ou então se simplesmente quer aprender, eu recomendo fortemente a utilização do TypeScript, porque ele deixa o JavaScript extremamente mais poderoso do que ele já é. Além também do que o Next, ele conta com algumas ferramentas de build para você, na hora que você vai entregar a sua aplicação. E quando você faz a utilização do TypeScript, o build, ele também faz toda essa checagem de tipos, faz tudo que o TypeScript também faz. Então, isso te garante um deployment com menos erros, porque o TypeScript vai acusar isso daí e não vai deixar você buildar. Então, eu acho que assim, a curva de aprendizagem para você desenvolver em Next é extremamente baixa e extremamente recomendada, porque tirando a pasta Pages, que é a pasta principal da estrutura do Next, que é o que você realmente tem que ter, todos os outros você pode construir na estrutura que mais cabe ao seu case. E você consegue utilizar todas essas outras ferramentas que a gente já utiliza em React. Então, Next, a gente usa sim Redux, a gente consegue utilizar Redux, a gente consegue utilizar Context API, a gente consegue utilizar Axios, a gente consegue utilizar todo esse tipo de coisa. Então, assim, incrível. E o Christian me lembrou que quando você está desenvolvendo, você vai ver no lado direito, lá embaixo, um aviso que vai te falar se essa página é estática ou não. Isso é muito bom para você não ter que pensar, será que essa página vai ser já estática ou não? Ele vai te falar de uma vez que essa página é estática. Então, é uma experiência bem pensada. Além também de todas as outras ferramentas que o próprio Next te entrega em tempo de desenvolvimento para você, por exemplo, buscar algum erro. É muito fácil você debugar utilizando Next, tanto no seu navegador quanto na sua IDE. E também é muito fácil você trabalhar com code splitting. O React, por default, ele já te entrega essa questão do code splitting e isso se torna ainda mais fácil dentro do Next. E é até legal depois que você codifica toda essa questão de code splitting e ficar com a parte de network do navegador aberta para você ver como que o Next lida com todas essas aquisições e assim, é bem surpreendente, muito inteligente. Eu acho sempre incrível quando eu vejo pessoas empolgadas e claramente vocês gostam muito da ferramenta, né? Confesso que até abri o tutorialzinho aqui do Next e achei legal, ele te dá até uma pontuação, né? Como se fosse realmente um cursozinho aqui. Vou depois brincar aqui e dar um Create Next App aqui. Muito obrigado, gente, pela participação hoje. Obviamente, no tempo que a gente temos aqui, é só uma introdução em relação ao framework. Agradeço também aos nossos ouvintes que estão escutando a gente. Então fica aqui um beijo no coração de todo mundo e até mais. Falou, pessoal. Tchau. Gente, muito obrigado. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais, tchau, galera. tchau. Foi um prazer.